Olá, eu sou a Maica Castro e quero trazer uma reflexão para vocês hoje. Eu estava ali pensando e lembrando de algumas situações. Eu não sei se foi só eu que já passei por isso, mas acredito que todos já passaram. Tem dias que você está tão amargurado, tão triste, que às vezes você acaba pecando contra o próprio Deus, falando bobagens, e nem se percebe que quando a gente reclama e quando a gente murmura e se queixa, às vezes a gente pensa que está falando só ao vento, ao léu. E estamos mesmo reclamando a Deus. E então hoje, agora pela manhã, me veio à memória uma referência bíblica que é bem interessante, e eu vou ler só uma parte, ela é bem extensa, mas eu vou ler só uma parte que está lá em Isaías 40, que diz assim, a partir do verso 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixe de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. No verso 28 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É interessante que ele exorta alguém, né, algumas pessoas, eu não vou entrar no mérito da história, da questão, mas a pessoa estava se queixando, se reclamando, né, e aí Deus para exortá-lo. Porque olha a frase que ele dizia, eu acredito que talvez você algum dia, talvez pensou, já falou isso. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Né? Quantas vezes eu posso falar por mim? A gente fala bobagens, a gente acha bobagens. Ah, Deus não me olha. Deus não se preocupa comigo, Deus não está nem aí para mim, tem tantas pessoas. Às vezes a gente acha que muito mais que um pai ou uma mãe ou um amigo, uma amiga, vai ter mais prazer em ouvir as nossas queixas, e às vezes a gente até faz isso e não lembra que o próprio Deus nos fez. E esquecemos que Ele está ali ouvindo tudo que a gente fala. E essa pessoa, né, em meio a toda a angústia, não conseguia perceber que esse Deus grandioso, como ele mesmo se compara e fala, ele mostra a grandeza que ele é e tudo que ele fez. A gente olha ao nosso redor, à nossa volta. Ontem à noite eu estava olhando as estrelas e geralmente em local que tem pouca iluminação artificial, como a cidade, a gente olha melhor as estrelas quando não tem essa iluminação. E as estrelas, o céu tão lindo, tão imenso, a gente olha a natureza, né, tão exuberante, os pequenos detalhes, você praticar a contemplação de contemplar Deus. Então será mesmo que Deus ele fez tudo isso simplesmente para encher os nossos olhos, para agradar o nosso coração, para eles nos servirem? Será mesmo que esse Deus não se preocuparia com as nossas queixas, com a tua queixa? Né? Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Então, quando essa pessoa aqui estava reclamando, ela dizendo, Deus não me olha, Deus não se preocupa comigo, Deus pega e fala, né, tudo isso, e ele ainda diz, será que você não sabe? Olha Deus dizendo, talvez isso seja para você hoje. Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno.
O Criador de toda a terra, ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E aí ele diz, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quando você e eu procurarmos nele renovar as nossas forças. Às vezes a gente não procura Deus para renovar as nossas forças. A gente esquece, por mais que eu e você digamos que somos cristãos, muitas vezes procuramos em outras fontes para renovar as nossas forças. Muitas vezes no dinheiro, muitas vezes nos prazeres, muitas vezes na comida, no braço do marido, da esposa, do amigo. Eu não estou te dizendo que isso não seja necessário algumas vezes. A gente alegrar a nossa alma, como um vídeo anterior a esse eu falei sobre se fazer feliz. Se você ainda não assistiu, assista. Mas tem situações que vão além disso, que não vai ser uma viagem, não vai ser uma conversa que vai conseguir te melhorar. E aí talvez você precise parar e contemplar a grandeza de Deus. Às vezes a gente esquece, se torna comum aos nossos olhos a grandeza de Deus, o poder de Deus, de tanto que está ali. Eu comparo como se quando a gente mora de frente a um mar e a gente olha todo dia, ou então uma imagem linda, uma paisagem linda, a gente está tão acostumado a abrir a janela e olhar, que chega uma hora que fica normal e a gente não consegue mais perceber a maravilha e a grandiosidade daquela imagem, daquela paisagem. Assim pode acontecer com você e comigo. A gente já está tão acostumado e já repetiu tantas coisas de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é provedor, que se tornou uma coisa automática e que não desce para o coração e não percebe que Deus é de fato tudo isso e que Ele pode fazer tudo isso, que não caia no automático. Que você possa sempre reconhecer a grandeza de Deus na prática e dizer para a tua alma, se dizer que Deus é grande e que Ele fortalece o cansado, que Ele possa fortalecer a você nesse dia, que você possa lembrar, trazer à tua memória que Ele não para, Ele não se cansa. Como a Bíblia fala, Ele não é uma pessoa, Ele não é um ser humano. Como a Bíblia fala que Ele não é homem, Ele não é um homem, Ele não mente, inclusive. Nós precisamos aprender a valorizar mais e aprender mais a confiar em Deus. Eu quero repetir mais uma vez esses últimos versículos que fala: você não sabe, nunca ouviu, o Senhor é Deus eterno, é Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, ninguém conhece. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem está sem forças. Se você é essa pessoa, que você busque nele para Ele renovar as tuas forças. Ele diz que até o jovem, quer uma pessoa mais disposta do que uma pessoa jovem? Até esse jovem disposto, ele se cansa e fica exausto. E os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. Voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele diz que aquele que espera no Senhor, é no Senhor que nós temos que confiar e esperar. Não é numa coisa, não é no confiar no dinheiro, não é em alguém, é no Senhor. Quando na prática, e não só na teoria, que você dizer e eu dizer, eu confio em Deus, mas na prática, eu preciso confiar no Senhor. E Ele diz que essa pessoa que confia no Senhor, Ele vai dar forças além do que um jovem. Essa pessoa não vai se cansar. Ela vai estar sempre renovando, é uma fonte inesgotável, confiar nesse Senhor. Então que essa palavra possa ir de encontro ao teu coração. Eu acredito sim que essa palavra pode estar sendo ministrada agora na tua alma. Se você está com a sua alma desfalecida, eu não te critico, Deus não te condena, mas Ele traz à tua memória. Eu quero trazer à tua memória. Que Ele possa renovar as tuas forças, que você busque nele hoje.
que Ele venha renovar, que você olhe ao teu redor, olha para o céu, veja a grandiosidade de Deus, veja que Ele pode fazer muito mais e que a obra-prima dEle, a maior obra-prima dEle, não são essas coisas, não é o universo. Sou eu, é você, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. Que você hoje possa buscar isso nele. Clame ao Senhor Jesus. Peça a Ele que Ele venha renovar as tuas forças nesse dia e que você venha se alegrar nele. Que você, se você ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal. Se essa palavra te fez lembrar alguém, que você compartilhe, curta esse vídeo e que você possa se sentir alcançado pela renovação da sua força através da sua palavra. É o que eu desejo para você neste momento. Em nome de Jesus. Fica aí e até a próxima, se Deus quiser.